Bom dia, pessoal. Hoje, 1º de agosto, começando mais uma reunião matinal. Só informando que a partir de agora o Celso ele vai fazer um novo formato de reunião matinal, mas só para cliente XP, só na Arena do Investidor. Então, se você é cliente XP, quiser ver um novo tipo de formato de reunião matinal, entre na Arena do Investidor e contem com o Celso das 9h45 até em abertura do mercado, junto com os analistas da análise técnica. Mas começando aqui a nossa reunião matinal, então, nosso Morning Call. Hoje a gente tem de destaques na parte doméstica. A data do impeachment foi definida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e o Lewandowski. Ontem a gente teve protestos e já surgiram alguns detalhes da reforma da Previdência. E na parte internacional, os mercados estão sendo movimentados principalmente por dados de PMI, pelo teste de estresse dos bancos europeus e ainda um pouco pelo PIB dos Estados Unidos, que veio mais fraco do esperado na semana passada. Nos destaques de empresas, a gente vai ter Petrobras com venda de ativos, a gente tem Banco do Brasil com problemas na Lava Jato, e Hipermarcas tendo também problemas aí dessa vez com o CAD. Mas tudo isso logo mais depois do intervalo, pessoal. Só um pouquinho. Pessoal, então, começando pela parte externa, a gente teve dados de PMI na Europa e na Ásia. Começando pelos dados de PMI na Europa. A gente teve o PMI industrial da zona do euro, que passou de 52,8 para 52. Sempre lembrando que os dados de PMI eles se baseiam basicamente em uma linha de 50, que seria a neutralidade. Acima disso, se indica expansão para os próximos meses, e abaixo de 50, a contração. Então, zona do euro de 52,8 para 50, acima dos 51,9 esperados pelo mercado. Olhando individualmente para os países no continente, na Alemanha a gente teve o PMI recuando de 53,8 de 54,5 para 53,8, ainda é um resultado muito bom. A gente tem na França o PMI industrial subindo de 48,6 de 48,3 para 48,6, ainda abaixo, também contração. E no Reino Unido, uma queda mais expressiva, aí indo de 52,4 para 48,2, reagindo bastante ao Brexit. Na Ásia, por outro lado, a gente teve uns dados interessantes vindo da China. A gente teve os dados, lembrando que lá tem dividido entre os dados oficiais de PMI e os dados da Caixin, que também é pela Markit, a mesma que faz para a Europa. Então, começando pelos oficiais, o PMI industrial recuou de 50 para 49,9, o PMI de serviços avançou de 53,7 para 53,9, e o PMI industrial dessa vez da Caixin passou de 48,6 para 50,6, algo bem diferente do que a gente estava vendo ao longo desse ano, onde geralmente os dados do PMI oficial vinham sempre melhores do que os dados da Caixin, então o mercado estava olhando isso com muita desconfiança, acreditando que os dados possivelmente não estavam realmente transmitindo o que estava acontecendo no país. Dessa vez o contrário, dessa vez o PMI oficial ficou abaixo de 50, e o PMI da Caixin, que teria um pouco mais de credibilidade junto com o mercado, ele teve uma alta expressiva, algo bem na linha com o que a gente estava vendo nas últimas semanas. Os dados de PIB da China foram positivos, estão indicando que o terceiro trimestre vai ser melhor ainda. Então, muitas notícias vindo boas da China ultimamente. Ainda na Ásia, a gente teve dois dados de PMI. PMI industrial do Japão, que foi de 48,1 para 49,3, e da Índia, que passou de 51,7 para 51,8. Como eu falei anteriormente, as bolsas na Ásia no geral avançaram, principalmente ainda reagindo ao dado de PIB dos Estados Unidos na sexta passada. Então o dado de PIB veio um pouco mais fraco do que o esperado, e as bolsas na Ásia reagiram positivamente, porque isso teoricamente aponta que o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, não deve elevar juros em breve. Isso provocou então uma melhora nas bolsas. Já na Europa, as bolsas estão em queda, cerca de 0,5% até 1% de queda, principalmente por conta do teste de estresse dos bancos do Banco Central Europeu, que mostrou alguns dados preocupantes, como o Deutsche Bank, como o Barclays, e também com esses dados de PMI, principalmente a queda da PMI do Reino Unido. Indo para a parte doméstica rapidamente, então a gente teve o Boletim Focus hoje mostrando um destaque, a IPCA para 2017 recuando já para 5,20, e a gente teve a taxa Selic para o final do ano de 2016, indo de 13,25, subindo para 13,50, então o mercado acreditando em menos cortes de juros ao longo desse ano ainda. Na parte dos destaques domésticos, a gente teve também a definição para 2 de setembro. Então, 2 de setembro vai ser a votação final
do impeachment foi acordado entre o Lewandowski, o presidente do STF, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. E também, segundo eles, o 2 de setembro seria para não começar na sexta-feira e os senadores terem que trabalhar no final de semana, ficarem o final de semana inteiro debatendo. E para tentar chegar antes, ser uma data antes do encontro do G20, no dia 6 de setembro, onde o Michel Temer já gostaria de viajar como presidente, e antes do dia 10 de setembro, onde acaba o mandato do Lewandowski como presidente do STF. Um dos dois últimos destaques aqui, por enquanto, a gente teve protestos no Brasil em 20 estados e no Distrito Federal a favor do impeachment, e em 15 estados e no Distrito Federal contrários ao impeachment. Além de pedir o impeachment, eles também pediram a prisão do Lula, os protestantes exaltaram o juiz federal Sérgio Moro e também criticaram o projeto contra o abuso de autoridade apoiado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. E, por último destaque, a gente está começando a ter alguns detalhes de como vai ser a reforma da Previdência, que vai ser anunciada em breve, que deve ser apresentada, enviada a proposta para o Congresso logo após o impeachment. E segundo a Folha de São Paulo, informações do Eliseu Padilha, o ministro disse que os trabalhadores que têm até 50 anos terão que se aposentar com uma idade mínima de 65 e para as mulheres algo em torno de 62. Quem já tem mais de 50 anos deve ter uma regra de transição, que deve durar 15 anos, e ela deve trazer uma penalidade entre 40% e 50%. Então, basicamente, se você tem um ano a mais, se você tiver 51 anos, você teria que trabalhar por mais 6 meses do que você teria que trabalhar na regra 9. Então, uma regra de transição para combater o déficit da Previdência, que já chega a 150 bilhões nesse ano. Vou passar agora para a Bruna, que vai vir com os destaques das empresas, e daqui a pouco a gente termina com os destaques macros. Com você, Bruna. Obrigada, Gustavo. Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui, então, com as nossas notícias corporativas, e começando por Embraer. De acordo com a Folha de São Paulo, um delator afirmou ao Ministério Público que a companhia autorizou o pagamento de propina à autoridade da República Dominicana, algo em torno de 3,5 milhões de dólares, na venda dos aviões do modelo Super Tucano entre 2008 e 2009. De acordo com o jornal, o caso foi descoberto pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e foi informado à empresa em 2010. Isso gerou aí uma provisão de 200 milhões de dólares, de acordo com o resultado que a empresa publicou na sexta-feira passada. Só lembrando que as ações fecharam queda de quase 16% na última sexta-feira. Passando para a Petrobras, então, e a continuidade da venda de ativos. De acordo com uma fonte da Reuters, a venda do negócio Petroquímica Swap e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco poderia gerar algo em torno de 700 milhões de dólares para a Petrobras. E só lembrando que foi fechado na quinta-feira passada um acordo de exclusividade para negociação por 30 dias. Na verdade, por 60 dias e com prorrogação possível de mais 30 dias. Passando aqui para Banco do Brasil, a Operação Lava Jato está investigando o pagamento de propinas em 5 contratos com o Banco do Brasil no fornecimento de softwares e em serviços de informática, que poderiam ultrapassar 150 milhões de reais, de acordo com o Estado de São Paulo. O Banco do Brasil, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, informou que a companhia está realizando a auditoria interna dos principais contratos desde 2008, então a gente tem que esperar aí o que vai sair. Passando para a Gol, ficou marcada para amanhã a votação no Senado do projeto que fixa em 12% a alíquota máxima de ICMS sobre querosene de aviação. Lembrando que essa alíquota varia hoje entre 3% e 25% entre cada estado do Brasil. O projeto, na verdade, para ter sido votado no mês passado, mas devido a algumas confusões, uma falta de consenso, foi passada para agora somente. E, por fim, passando para Hipermarcas, a Superintendência Geral do CAD propôs que a operação de venda do negócio de preservativos da Hipermarcas para a Reckitt Benckiser fosse impugnada. E o motivo da impugnação seria a concentração de mercado dentro da área de preservativos e também que a relação dessas marcas no segmento de produto é muito forte com os produtos que são vendidos no mercado de preservativos. Só lembrando que essa transação foi anunciada em janeiro desse ano por um valor próximo a 675 milhões de reais. E por hoje é só. Voltando para o Gustavo agora, então. Bom dia, pessoal.
Obrigado, Bruna. Vamos lá, pessoal. Então, comentando agora sobre o fluxo na sexta-feira. Os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 13 milhões. Os destaques na compra foram para Petro 4 e Lojas Americanas. Na venda para Kroton, Klabin, Itaú e Hipermarcas. E nas duas pontas para Ambev, Bradesco e Petro 3. Os estrangeiros também terminaram o dia net vendedores em cerca de 64 milhões. Os destaques na venda foram para BVMF, Itaú, Ambev, Bradesco e Petro 4. E nas duas vendas, nas duas pontas para TIM. Os destaques na nossa mesa BTC foram GGBR, TIM, Petro 4, Sul América, Marco Polo e Bradesco 4. Só antes de me despedir, falar os destaques para vocês da semana. Então, na parte doméstica, fiquem atentos à produção industrial, que deve vir melhor do que no último resultado, que foi praticamente estável. Então, esse mercado aguarda uma alta significativa. A gente tem balança comercial brasileira também. E na parte externa, a gente tem como principal destaque a reunião do Banco da Inglaterra. Dessa vez, existe uma expectativa bem forte de que eles façam algum tipo de movimento, já cortem juros, então, relaxar algumas condições monetárias, aumentar a compra de ativos. Então, realmente, se eles frustrarem o mercado, as bolsas devem recuar bem forte, porque tem uma expectativa bem forte. Reunião do Banco da Inglaterra na quinta-feira. E na sexta-feira, a gente vai ter o payroll dos Estados Unidos, relatório de emprego, com certeza vai ser aguardado depois desse PIB mais fraco na última semana. Então, se o relatório de emprego for realmente um pouco mais fraco, que nem o mercado está esperando, aí já devem ficar bem mais animados, acreditando que o Fed não vai subir juros tão cedo. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. A gente se vê novamente amanhã aqui nesse mesmo horário. Espero que a gente tenha ajudado bastante. Então, até amanhã.